E a gente recebe aqui nos nossos estúdios da CNA o Renato Conchon, ele que é coordenador do Núcleo Econômico da CNA. Na nossa entrevista especial de hoje, a gente vai falar sobre a CNA, né, Conchon, ter apresentado esse estudo Reforma Tributária, Impactos para a Sociedade Brasileira, que traça aí um cenário para os próximos 10 anos com impostos menores para o setor agropecuário. Conchon, mais uma vez, um prazer te receber aqui nos nossos estúdios. Olá, Bruno. Olá a todos que nos acompanham. Prazer estar falando com vocês de um tema tão importante aí que vai estar impactando a economia brasileira nos próximos anos. E como você muito bem já adiantou, a CNA, né, a Confederação da Agricultura, ela contratou a Fundação Getúlio Vargas, né, a FGV, para fazer um estudo de impacto. Caso a reforma tributária aprovada lá na Câmara dos Deputados no dia 7 de julho fosse sancionada hoje, ou se estivesse valendo, qual que seria o impacto para a economia nacional, para a sociedade, para a população e também para os produtores rurais. Então, com essa preocupação, com esse olhar, que a CNA justamente contratou a Fundação Getúlio Vargas para fazer esse estudo e, assim, a gente apresentar aos senadores, né? Tanto que na semana passada os senadores estiveram presentes para conhecer esse estudo, justamente para a gente direcionar as melhores alternativas políticas diante de um estudo técnico, ou seja, como que nós vamos tocar as decisões políticas da reforma tributária a partir de agora, conhecendo esses impactos apresentados pela FGV. E o que a CNA defende, né, Conchon, é justamente menos burocracia, uma reforma que garanta aí segurança jurídica e não aumente a carga tributária. Correto. Dentro dessa linha, Bruno, a CNA vem defendendo junto ao Senado Federal 4 pontos primordiais, tá? Bem rapidamente. O primeiro deles é a necessidade da redução da alíquota para o agro, a exemplo do que os outros países fazem, tá? Nenhum país produz alimentos e cobra imposto de alimentos para a sua população. E a reforma tributária, ela tem um viés, apresentado aqui pelo Congresso Nacional, tem um viés que pode trazer impacto. E o estudo da FGV foi justamente nessa linha. Caso o texto seja sancionado tal como ele foi aprovado, ele vai trazer, sim, um aumento de carga tributária para o setor agropecuário, um aumento aos preços da população de alimentos, sobretudo de alimentos, e um impacto inflacionário. Então, com essa preocupação, esse estudo embasa justamente a necessidade de um maior desconto, ou seja, uma menor alíquota para o agro e para os alimentos voltados à população. Então, esse foi o primeiro ponto, né? O segundo ponto defendido pela CNA é a necessidade aí de ter um olhar diferenciado para os pequenos e os médios produtores que faturam até R$4.800.000 por ano. O texto aprovado pela Câmara determina que produtores com faturamento de até R$3.600 não sejam obrigados ao regime do IVA, mas tenham a opção de adesão voluntária. O que a gente defende é a ampliação de R$3.600.000 para R$4.800.000, por quê? Os produtores com esse nível de faturamento, 4,8 milhões, eles já são obrigados ao livro caixa digital do produtor rural, que é uma obrigatoriedade da Receita Federal. Então não faz sentido uma reforma tributária que venha com o objetivo de simplificar, ela ampliar a burocracia para o público entre 3.600.000 e 4.800.000. Por isso que a gente vem defendendo essa questão da diferenciação junto ao Senado Federal. O terceiro ponto é a questão da necessidade de ajustes nos fundos estaduais. O texto aprovado pela Câmara traz a possibilidade que alguns estados promovam a cobrança de fundos estaduais. E o que a gente vem trabalhando é a necessidade de uma segurança jurídica, porque tal como foi aprovado, ele pode ocasionar aumento de burocracia e insegurança jurídica, conforme você falou, o objetivo da CNA é criar segurança jurídica. E o texto aprovado, ele traz alguma insegurança. E, por fim, o quarto principal ponto é a necessidade de que o ITCMD, né, com o Imposto de Transmissão, Causa Mortes ou Doação, ou seja, aquele quando o pai de família vem a falecer e vai passar a propriedade para os filhos, ele tem um tributo incidente. O que a CNA defende é que, no caso de sucessão entre familiares de primeiro grau, não haja essa cobrança em pequenas e médias propriedades. Ou seja, para permitir que os filhos permaneçam no campo, produzindo, e naquele momento de dor, que é a perda do familiar, não venha uma burocracia, não venha uma carga tributária, não venha um tributo e acabe fazendo com que ele venda a propriedade ou parte da propriedade por conta de tributo. Então a CNA acredita que esse quarto ponto também é importante
e a gente está trabalhando junto ao Senado Federal. Então, Bruno, dentre esses 4 principais pontos, são esses. E o estudo vem justamente para embasar as melhores decisões técnicas para que o Senado tome as melhores decisões políticas a partir do estudo técnico. É isso, a Câmara fez a parte dela, o texto foi apresentado, esse estudo foi apresentado aos senadores e agora é o que a CNA espera do Senado. A CNA, a partir desse estudo, alguns senadores não puderam estar presentes, né, durante o encontro, e nós já vamos, junto com a nossa equipe de relações institucionais, marcarmos reuniões pessoais com esses senadores que não puderam estar presentes no evento, para que a gente possa apresentar e eles terem esse material em mãos, no sentido deles terem tranquilidade de tomar a decisão política a partir desse estudo técnico. Então a CNA vai rodar os gabinetes aí nas próximas semanas, no sentido de sensibilizá-los e demonstrar que a CNA apoia, ela defende a aprovação de uma reforma tributária. Mas para isso a gente precisa fazer alguns ajustes e nada que comprometa de maneira muito profunda a reforma, mas para trazer segurança jurídica tanto para o agro quanto para a população brasileira. Como é que a CNA enxerga o atual modelo tributário, Conchon? É fato, Bruno, que o nosso sistema tributário atual, ele é caótico, ele é fonte de insegurança jurídica e ele merece sim uma reforma tributária. E a gente vem trabalhando nesse sentido para garantir segurança jurídica, de que a reforma não implique em aumento do preço dos alimentos à população brasileira, que não aumente a burocracia, ou seja, que promova os ajustes tão esperados no Brasil para que a gente realmente tenha uma reforma que impulsione o nosso crescimento e que não venha a prejudicar a população ou o nosso setor. Então é com esse olhar, com esse diferencial que a gente está trabalhando. Até porque, né, Conchon, a gente sabe que o agro brasileiro ele é responsável pela segurança alimentar, pela criação, consequentemente, de empregos, né? Correto. O setor agropecuário brasileiro, o agronegócio como um todo, ele tem uma relevância muito grande, seja no âmbito econômico, na formação de PIB, na geração de superávit da balança comercial, mas também nas questões sociais, como você falou, Bruno. Geração de emprego é muito relevante no agronegócio, o agronegócio tem uma estrutura muito importante de contratar essa mão de obra, gerar renda e riqueza, principalmente no interior do Brasil, como a gente bem conhece aí, esse efeito distributivo. Então o setor agropecuário precisa sim ter esse olhar diferenciado, assim como, mais uma vez, os países do mundo também fazem. E é isso que a CNA espera, é isso que o setor espera, é isso que o produtor rural espera, né, Conchon? Que o Senado, de fato, os senadores, eles deem aí esse tratamento diferenciado para que o agro continue crescendo cada vez mais. Renato Conchon, coordenador do Núcleo Econômico da CNA, quero aqui agradecer a sua participação conosco nos nossos estúdios da CNA, do programa Nosso Agro no Rádio. Eu que agradeço o convite, Bruno, e os produtores que nos ouvem nesse momento, acho que eles podem ficar tranquilos que nós estamos trabalhando diuturnamente para que a gente consiga viabilizar a aprovação da reforma tributária sem prejudicar. E para isso a gente convida eles conhecerem os sindicatos rurais e as federações estaduais de agricultura para que realmente conheçam par e passo, né, os detalhes de como que a CNA vem trabalhando nesse tema aí tão importante para o agro e para o nosso Brasil. Obrigado e um abraço a todos. Até a próxima. Até.